Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela e eu falo sobre a palavra aqui no meu canal. Eu tava lendo de Lucas 16 até o capítulo 18. E uma coisa me chamou muito a minha atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que é sobre que a gente continua crendo que Deus responde, que o nosso milagre, ele depende da nossa oração muitas vezes e a gente não recebe tal milagre porque a gente desiste de orar. Então, em primeiro lugar, Jesus estava falando sobre a viúva persistente, a parábola da viúva persistente. Que Jesus está falando que tinha uma viúva, que ela tinha uma causa e ela queria que o juiz resolvesse. E o juiz da cidade não queria resolver. Então, a viúva ela ia todos os dias falar com o juiz. E o juiz falava: "Eu não quero atender a sua demanda". E ela todo dia ia e batia na porta do juiz, falando: "Eu quero que você resolva a minha demanda". E o juiz, cansado de tanto ela ficar atrás dele, todo dia, ele falou: "Eu não sou cristão". Ele falou assim: "Não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim me deixará de me importunar". Ou seja, você vê que não era uma pessoa assim, com um coração bom, porque ele mesmo pensou: eu não me importo com as pessoas. Ou seja, ele não tava nem aí com a causa dela. Só que de tanto ela ficar na cola dele, ele falou: eu não aguento mais. Vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu resolver, ela para. E Jesus fala assim: então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Jesus estava falando assim: você tem uma oração? Você tem um pedido? Você tem um milagre que você quer pedir? Que você às vezes você até crê, mas você já não tem mais a força de pedir, porque você acha que Deus te abandonou ou que Deus desistiu da tua causa. E na verdade não é isso, é porque você não teve persistência. A gente quer muitas vezes um milagre, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, só que Deus ele nos prepara para receber. E muitas vezes a gente não entende esses processos. Eu estou passando por uma coisa semelhante a isso também, e Deus só fala para mim: espera. E eu não quero esperar, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E não é tipo, Deus não vai fazer. Ele não falou que ele não vai fazer, ele falou para eu esperar. E às vezes o que Deus tem feito é te puxado para você não desistir. Porque se você desiste de pedir tal coisa, dependendo do milagre que você tá querendo, quando esse milagre chegar, você não vai conseguir manter ele. Porque Deus ele tá te pedindo que você tenha mais resistência, que você tenha mais resiliência, que você não desista de pedir, mas que você peça incansavelmente, assim como diz a palavra. Acaso não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Porque é isso que nós fazemos. A gente ora e muitas vezes a gente não tem força nem para orar mais, mas o Senhor ele quer que você continue persistindo. Essa foi a primeira parte. Mas tem mais uma parte, que Jesus ele fala sobre tem outro sentido também, que Jesus ele que eu entendo assim que muitas vezes parece que todo mundo ao nosso redor tá recebendo milagre, tipo, coisas boas estão acontecendo na vida deles, que eu quero essa coisa, e como que essa coisa tá acontecendo com todo mundo que tá ao meu redor, mas comigo não? Aí a gente fica indignado e fica tipo assim: meu Deus, mas isso é tão absurdo. Por que que com os outros acontece e comigo não? E a gente tem essa indignação. E eu vou te responder com esse texto, que é Lucas 18, a partir do versículo 35, que diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado na beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e o ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou,
e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: "O que você quer que eu lhe faça?" "Senhor, eu quero ver", respondeu o homem. E Jesus disse: "Receba a visão, sua fé o curou." No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele era um homem cego. Jesus estava passando todos os lugares que Jesus passava, né? Depois que Jesus fez os primeiros milagres, todos os lugares que Jesus passava, as pessoas queriam ser curadas, elas queriam receber a bênção, elas queriam que fossem expulsos demônios de algum familiar. Então todo mundo ia até Jesus para buscar um milagre, certo? Certo. Aqui nesse caso, esse cego, provavelmente ele já tinha escutado falar de Jesus, porque senão ele não teria gritado dessa maneira com que ele gritou, certo? Então, ele escutou o barulho da multidão e falou: "Não, peraí, alguma coisa está acontecendo." E quando falaram para ele que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, porque ele sabia que nesse momento ele tinha a chance de ser curado. Ninguém olhava para ele. Você acha mesmo que as pessoas iam ficar olhando para um cego, um mendigo? Aqui, como diz a palavra, que ele era um mendigo cego. Que as pessoas iam ficar olhando, querendo dar atenção, ajudar ele com alguma coisa? Não. Ele era um cara encostado, ele era um ninguém ali. E, então assim, todos os lugares que Jesus passava, as pessoas queriam receber o milagre. E as pessoas que estavam, e diz assim, os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Por que você acha que eles faziam isso? Porque muitas vezes a gente tem a mania de limitar a Deus. A mania de achar que se o outro recebeu, eu não posso receber. Por que está acontecendo? É incrível como a gente tem esse pensamento, parece que instantâneo. Por que isso está acontecendo com fulano? Ele nem merece. E eu que estou aqui orando há tanto tempo por isso? Deus está te falando que é o seguinte: pare de limitar a Deus e querer condicionar o poder dele para fulano, para ciclano, de que todo mundo pode receber, menos você. Aqui nesse contexto, as pessoas que estavam ali na frente, elas queriam receber o milagre delas. E a partir do momento em que um cego, um mendigo, um cara qualquer, de qualquer outro lugar, ele estava lá no fundo da multidão, ao que dá para entender. Porque senão ele não teria gritado, né? E aí ele tá lá no fundo gritando, você tá aqui, bem pertinho de Jesus, só esperando a sua oportunidade de falar: "Senhor, eu preciso disso." E aí vem uma pessoa de fora querer buscar uma coisa que é dela, sendo que eu tenho a minha causa. Você vê como a gente é egoísta. Primeiro, a gente é egoísta. E segundo, que a gente limita o poder de Deus. Porque a gente acha que, porque o outro tá recebendo, eu não posso receber. Então, o que eles queriam? Que eles queriam ter a oportunidade de falar para Jesus qual que era a necessidade deles e que o outro se calasse para que ele não recebesse. Só que o cego não se importou. Eu imagino que esse cego deve ter pensado: não, é aqui e agora. É o momento que eu tenho para receber o meu milagre. E quando ele gritou, ele chamou a atenção de Jesus. Até que trouxeram esse homem até Jesus. E Jesus curou ele. Então, quando as pessoas falaram, as pessoas que estavam ali na frente, perto de Jesus, queriam que ele se calasse, é porque elas, na cabeça delas, pensavam: se ele receber, eu não tenho a chance de falar qual que é a minha necessidade. Sendo que Deus escuta a oração de todos nós. E se você está sentindo que a sua oração não chega, que a sua oração parece que Deus não te escuta, é porque, na verdade, você meio que está numa crise de fé. E eu quero te falar hoje: continue orando, continue persistindo, porque Deus está escutando. Ser um cristão maduro é você entender que, independente se eu estou sentindo a presença de Deus, se Deus está me revelando, se Deus não está me dando sonho, se não tem um profeta que vem falar comigo, independente de sentir, a gente tem que parar de limitar a Deus a sentir, porque Deus, ele não é sentir, ele é. Então, vamos amadurecer espiritualmente, porque o nosso milagre, ele vai chegar. Tem milagres que não estamos prontos para receber, porque às vezes a gente não está preparado. Pensa, você quer um monte de dinheiro e aí Deus te dá de uma vez. E aí você não consegue administrar esse dinheiro. E todo o dinheiro que Deus te deu você perde, porque você não estava pronto, porque você não estudou, porque você não se preparou, porque você não tem estrutura mental para lidar com esse dinheiro. Se você quer um casamento, você não tem maturidade. Se a pessoa brigar com você, você já vai ficar bicudo, vai ficar bicuda e vamos terminar então. Deus, ele trabalha com a paciência.
E esse é o nosso problema. A gente não quer aceitar a paciência de Deus. A gente não quer aceitar os processos de Deus. E muitas vezes o fato de Deus fazer a gente ficar orando e pedindo esse milagre tanto tempo, que para nós parece uma eternidade, um negócio que não acaba nunca, é porque na verdade Deus ele está preparando a gente para receber. Deus ele está nos dando condições, primeiro, de ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes Deus ele te dá um milagre e você nunca mais ora, você nunca mais vai na igreja, você nunca mais fala com Deus. E o maior interesse de Deus é com que a gente tenha um relacionamento com Ele. E é isso que muitas vezes a gente não percebe. Porque a gente acha que a gente vive na carne. Eu quero aqui e eu quero agora. Só que esse aqui e agora, muitas vezes pode nos desestabilizar. Pode nos tirar da casa de Deus, pode nos tirar o relacionamento com Deus. Então, o que Deus ele quer dizer aqui para você hoje é: persista na oração. Deixa de ser crente molenga e vai orar. Ai, mas eu não sei do meu milagre. A viúva insistiu todos os dias até ela receber. Deus, ele é sensível a nós, mas muitas vezes nós não somos sensíveis a ele, porque Deus ele fala com a gente e fala o tempo todo. Às vezes a gente sabe a resposta e não quer aceitar. Mas isso é teimosia do nosso coração. Porque Deus, independente do que a gente faça, Ele sempre está ali para nos escutar. Então eu quero assim que você reflita sobre, que não pense que, porque o fulano recebeu, eu não posso receber. Você vai receber sim, mas continue persistindo, continue orando, porque tem coisa que não é do dia pra noite, tem coisa que sim, mas tem coisas que se constroem. E muitas vezes a gente quer pular essas etapas, porque ninguém quer passar por processo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Curta esse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.